Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: nossa fé é provada no dia a dia, em cada oração, em cada escolha que fazemos. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quando nós falamos de fé, ela está diretamente ligada ao como nós nos relacionamos com a palavra de Deus. Quanto mais nós lemos a palavra de Deus, mais a nossa fé ela aumenta, porque mais nós conhecemos como Jesus pensava, como Jesus agia, e mais também nós conseguimos reconhecer a presença do Espírito Santo. Então, cada vez que eu leio a palavra de Deus, eu evoco a presença do Senhor para perto de mim. E Deus ele vai falar como comigo? Através dos meus pensamentos, através dos meus sentimentos. Então não tem importância se no começo você começa a ler a palavra e não entende muito bem. Porque na verdade, enquanto nós não nos convencemos que Deus é o Senhor, nada daquilo que está na palavra faz muito sentido, porque ela é algo que nós discernimos através da nossa fé. E a fé é o ato de acreditar. Eu não preciso ver naquilo que eu acredito, é uma certeza que eu tenho que eu não consigo explicar através das palavras. E no dia a dia, diversas coisas acontecem, coisas que roubam a nossa paz, coisas que mudam os nossos sentimentos, situações que nós não gostaríamos de passar, momentos, coisas que acontecem. E assim nós podemos provar o quanto perto ou o quanto longe nós estamos do Senhor. No passado, quando eu não conhecia o Senhor, bastava uma palavra de alguém para estragar o meu dia inteiro, para mudar o estado do meu coração, para mudar as coisas que eu sentia. Quando alguém dizia algo que eu gostava ou que eu queria, nossa, como aquilo me deixava feliz. Mas quando vinha uma crítica ou algo, uma exortação, alguma coisa, eu senti, nossa, como aquilo me deixava triste. E eu sempre me vitimizava e sempre fazia aquilo como se fosse o fim do mundo, como se eu dependesse aquilo para viver. Então era muito imediatismo, eu não tinha paciência para nada, eu não tinha sabedoria, eu não tinha nada. Eu não tinha luz, eu vivia no meio da escuridão. E quando nós vivemos na escuridão, nós damos prova todos os dias que nós não temos fé. Porque se eu acredito mais na palavra das pessoas do que na palavra de Deus, tem alguma coisa errada nas coisas que eu acredito. Então se eu me afirmo em Cristo. Se a gente vai lá em João 6, versículo 4 a 7, a palavra do Senhor ela diz assim: Jesus olhou em volta de si e viu que uma grande multidão estava chegando perto dele. Então disse a Filipe: onde vamos comprar comida para toda essa gente? Ele sabia muito bem o que ia fazer, mas disse isso para ver qual seria a resposta de Filipe. Filipe respondeu assim: para cada pessoa poder receber um pouco de pão, nós precisamos gastar mais de 200 moedas de prata. Então João, um apóstolo do Senhor, ele está relatando uma situação que aconteceu a qual ele viu. E nós temos sempre que lembrar que os discípulos, eles eram pessoas simples. Se coloca no lugar dele, uma multidão chegando até eles, querendo ouvir a palavra de Deus. E Jesus olhando aquela multidão, entendendo a necessidade daquelas pessoas, entendendo tudo aquilo que estava acontecendo. Quem poderia explicar tudo aquilo? A palavra. Porque a palavra diria que essas coisas elas iriam acontecer. Mas quem poderia acreditar quando Isaías disse há 700 anos atrás que ia nascer alguém através de uma virgem, que todas essas coisas iriam acontecer, que ele iria sofrer pelos pecados das pessoas? Quem iria se imaginar tão pecador? Mas é quando essas pessoas elas ouviam a palavra de Jesus Cristo, é que elas notavam que algo estava errado na mente dela, que elas tinham uma vontade diferente, uma vontade de ser melhor, uma vontade de ir além de si mesmo.
Jesus olhou em volta de si e viu que uma grande multidão estava chegando perto dele. Por que essa multidão estava ali? Era para ver Jesus. Jesus ele podia ver não apenas uma multidão chegando, mas uma necessidade. Porque todos nós, depois de um tempo, nós começamos a sentir fome, nós começamos a sentir sede. E até mesmo os seus discípulos e aqueles que andavam com ele não tinham a plena convicção de quem Jesus era. Porque dentro de nós, quando nós vivemos ainda com um pé no mundo e um pé em Deus, ou um pé na nossa vida e um pé no céu, nós temos o costume de querer duvidar das coisas, de querer questionar as coisas, de ficar preocupado com as coisas. E Jesus encontrou nessa oportunidade de necessidade, no meio dessa multidão, a maneira de descobrir o que tinha dentro do coração de cada um que andava com ele. E ele olhou para o lado e viu Filipe. Então disse a Filipe: onde vamos comprar comida para toda essa gente? Isso era uma pergunta muito interessante, porque pensa naquela época, não tinha um supermercado como nós temos hoje, eles não tinham a capacidade de estocar alimento como nós podemos fazer hoje, as coisas elas deviam estragar. Então pensa sempre nisso, quando nós vemos Jesus fazendo um milagre, ele está tirando o nada. Ele está pegando algo que era sempre muito escasso. As pessoas naquela época, eles viviam para comer, para buscar alimento, para buscar o sustento. É totalmente diferente das coisas que nós fazemos hoje. E Filipe olhou toda aquela multidão e tentou resolver o problema. Ele sabia muito bem o que ia fazer, mas disse isso para ver qual seria a resposta de Filipe. Filipe respondeu assim: para cada pessoa poder receber um pouco de pão, nós precisamos gastar mais de 200 moedas de prata. Então Jesus, quando ele fez a pergunta a Filipe, ele já sabia a resposta, mas ele queria entender qual era o tamanho da fé de Filipe. Como Filipe iria resolver esse tipo de problema? Seria como Jesus, quando faz um milagre, que ele pedia para Deus se era da vontade de Deus ou não, ele ia resolver através da humanidade. E eles eram pessoas pobres. Então ele, olhando toda aquela multidão, ele chegou a uma conclusão: olha, Senhor, para que cada pessoa possa receber um pouquinho de pão que seja, nós precisamos gastar mais de 200 moedas. Se a gente começar a pensar em termos de valores da Bíblia, porque às vezes fica difícil. Sabe quantas moedas Judas vendeu Jesus? 30. De acordo com 30 moedas de prata, Judas foi lá e traiu Jesus. Quando a gente olha aquela mulher do vaso de alabastro, que ela pega um perfume muito caro e quebra e começa a passar em Jesus, sabe quanto valia aquele perfume? 300. Então olha como aquele perfume ele era valioso. Se a gente olhar as 30 moedas de pratas que Judas recebeu, eles no final acabaram, porque eles não podiam aceitar de volta aquele dinheiro, comprando um campo, onde ele ia enterrar as pessoas. Então olha como era um dinheiro que dava para você comprar uma propriedade. Então, para aquelas pessoas elas poderem comer, precisava de muito dinheiro. Ele poderia ter respondido: Senhor, eu não sei, só tu sabes. Senhor, se tiver que fazer alguma coisa, você pode fazer, eu não posso. Mas ele tentou resolver o problema através da humanidade. E é o que normalmente nós fazemos. Quando nós sentimos que algo não está bem ou que algo está errado, ao invés de nós buscarmos o Senhor para Ele resolver esse problema, nós queremos medir a nossa fé através de outras pessoas. Então, se alguém te ajudar, foi Deus que mandou. Se alguém não te ajudar, tem alguma coisa de errado. E a nossa esperança está sempre pontuada no lugar errado. Quando nós não entendemos os nossos sentimentos, os frutos do Espírito Santo, nós sempre achamos que alguém vai chegar para mudar o nosso coração, que algum emprego precisa ter, que eu preciso ter dinheiro, que eu preciso ter as coisas para que eu possa solucionar o milagre. E se a gente continua lendo essa passagem, a gente percebe que Jesus ele solucionou o problema com as coisas que ele tinha, perguntando: o que a gente tem aqui? O que dá pra gente usar? O que dá pra gente fazer? Ele falou: olha, a gente tem alguns pães e uns peixinhos. E Jesus agradeceu a Deus por aquilo que ele tinha, e é aí que o milagre ele começou a acontecer. E é justamente no dia a dia
é muitas vezes na escassez das coisas que nós temos, porém agradecendo a Deus que seja pelo pouco, pela oportunidade de todo dia você estar vivo, pela tua saúde. Às vezes você pode não ter tudo aquilo que você quer para comer, às vezes as coisas elas não estão da forma que você gostaria ou da forma que elas já estiveram, mas nessa constante mudança nós podemos nos adaptar, porque em tudo nós podemos dar graça a Deus. As coisas elas sempre podem piorar. Se nós olhamos a nossa vida longe do Senhor, cada vez que nós passávamos por uma expectativa frustrada, nós entrávamos na próxima etapa como se aqueles erros tivessem ensinado alguma coisa. A escuridão ela não ensina nada. A sabedoria de Deus ela ensina a modificar nós mesmos, não a modificar as circunstâncias e não a modificar as pessoas. Será que Deus também não pergunta pra gente, já sabendo a solução, como acha que nós vamos resolver? Será que nós colocamos a responsabilidade em Deus ou colocamos a responsabilidade nas pessoas? Será que quando você sente que algo não está bem, ao invés de você orar, você não vai num Google ou em alguma rede, alguma coisa para ficar pesquisando e dando nome às coisas que talvez Deus já tivesse uma cura para você? E todo aquele desespero. Quantas vezes nós não ficamos desesperados, esperando que alguma coisa aconteça, imaginando milhões de coisas, com medo, com receio e com tudo, e no final não acontece nada daquilo que nós imaginamos? Será que nós não entregamos a nossa fé muito fácil? Será que realmente nós precisávamos ter tanta desconfiança? Será que Deus ele é tão ruim assim? Que nós merecíamos sempre ser castigados, porque parece que todas as vezes que algo sai errado, nós estamos sendo castigados. Poxa, se o Senhor é a misericórdia e é o amor, e eu já me arrependi e eu pedi perdão, será que Ele não tem um plano? Será que eu deveria estar sentindo essas coisas? Ou será que o processo está me aperfeiçoando no meio do caminho? E cada situação que acontece, Deus está me perguntando, como você acha que eu vou resolver isso? Será que é através da sua força? Será que é através do teu jeito ou é do meu jeito? Então nós temos que gastar o nosso tempo não tentando resolver as coisas à nossa maneira, mas entendendo a forma que Deus quer que nós resolvamos as coisas. Se precisar de um milagre, Ele mesmo vai fazer com as coisas que nós já temos. Se a gente continua lendo a palavra de Deus, lá em 1 Pedro 7:13, a palavra do Senhor, ela diz assim: essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira, pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm vale muito mais do que o ouro. Precisa ser provada para que continue firme, e assim vocês receberão aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Portanto, estejam prontos para agir, continuem alertas e ponham toda a sua esperança na bênção que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Então Pedro, o apóstolo do Senhor, nessa carta, ele está falando sobre a fé. Então, tudo aquilo que nós lemos na palavra de Deus, de alguma forma vai ser provado na nossa vida. Vão existir momentos aos quais nós vamos precisar dar a outra face, que nós vamos perdoar o nosso irmão, que nós vamos amar sem nada em troca, que nós vamos receber coisas que nós não merecemos, que as pessoas elas vão nos odiar, que as pessoas elas vão nos julgar, e tá tudo bem, porque Deus ele disse que seria assim. Porque se odiaram a Ele, se perseguiram a Ele, por que não perseguiriam a nós? Pode o servo ser maior que o Senhor? O Senhor sofre, o servo sofre. E está tudo bem, porque o nosso consolo, ele está em Jesus. E a nossa fé, ela vai se aperfeiçoando cada vez que nós passamos por essas tribulações, por essas injustiças e por tudo aquilo que nós não merecíamos. Muitas vezes nós estamos colhendo o mal que nós plantamos, porém, se nós pararmos de plantar o mal, uma hora essa colheita ela acaba. Cada vez que nós nos arrependemos, é como se nós destruíssemos essas plantações e abríssemos espaço para que novas coisas elas possam ser plantadas. Antes, aonde existia maldade, hoje começa a existir amor. Aonde antes era trevas, hoje começa a ser
luz. Antes, aonde tinha incertezas, hoje tem a certeza. Quando nós vivíamos na mentira, hoje nós vivemos na verdade. E tudo isso é graças a quem? É graças a Deus. Não é por esforço humano, mas é pela misericórdia de Deus, é pela presença do Espírito Santo. É através de cada oração, é cada lágrima, é cada confissão que nós fazemos a Deus. É cada vez que nós suportamos calados, sem reclamar, como aquele cordeiro que é levado ao matadouro, todos os dias por amor a Deus. Então tá tudo bem. É isso que a gente tem que sempre entender. Está tudo bem. Para de criar dentro da tua mente coisas que não existem. Se Deus está dizendo, olha, está ok, está ok. Eu não preciso ser como Felipe em pensar onde eu vou arrumar 200 moedas porque nós não temos. Se Deus está me dando um chamado, se eu tenho um propósito na minha vida, Ele vai prover, Ele vai ajudar, Ele vai fazer. O nosso papel o quê? É ter fé. Eu, por muitas vezes, eu não sabia como eu ia fazer as coisas, mas eu fui lá e fiz, sem capacidade, sem nada, graças a Deus. E assim o nome do Senhor, Ele podia ser louvado a cada vez que nós fazemos alguma coisa em nome dEle. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira. Se a fé vem por ouvir a palavra de Deus, se eu não leio a palavra de Deus, como é que eu posso provar que a minha fé é verdadeira? Se eu não consigo distinguir dentro da doutrina o que é verdade e o que é mentira, o que é certo e o que é errado, o que Deus pede e o que Ele não pede, o que é humano e o que é divino. Se os meus sentimentos não mudam, se você frequenta a igreja há muito tempo e parece distante as coisas que eu digo para você, tem alguma coisa errada na igreja que você frequenta. Tem alguma coisa errada. Busca Deus dentro da tua casa. Leia a palavra de Deus todos os dias. Começa a ouvir louvores. Começa a orar, a conversar com Deus. Esquece um pouco, sabe? Esquece as pessoas. Esse é o momento de você pensar em você. Porque nós queremos, às vezes, abraçar o mundo inteiro e nós estamos ali abandonados. Eu quero amar, mas sem Deus não existe amor. Eu quero ser bom, mas eu não tenho Deus. Eu tenho rancor, eu tenho maldade dentro de mim. Eu tenho coisas que são mal resolvidas, sabe? Eu tenho inveja, eu tenho ódio, eu tenho raiva, eu xingo, eu minto, sabe? Então, se esse tipo de coisa está dentro de nós, nós precisamos passar por um processo de purificação. E não existe nada melhor para purificar os nossos pensamentos do que a palavra de Deus. Você vai orar ainda por muitas vezes, por muitos dias. E às vezes parece que Deus ele não está respondendo nada, que Deus ele não está fazendo nada. Mas o que Deus ele está fazendo é muito maior do que você imagina. Porque primeiro Ele vai tirar um peso de dentro de você, para que você possa sentir, para que você possa ver, para que você possa perceber. E às vezes, enquanto nós estamos buscando, isso está sendo curado dentro de nós. Vai chegar um momento ao qual já não existe mais dor. E aí nós conseguimos tirar toda a mágoa e tudo aquilo que nos fizeram e perceber também outra coisa. Nós também fizemos mal às pessoas. Nós também seremos cobrados pelas mesmas coisas que nós cobramos os outros. Da mesma forma que nós julgamos, nós também seremos julgados. E eu não sou tão bom quanto eu imagino que eu seja. Então eu tenho que alinhar o meu coração ao coração de Deus. E quando a minha fé estiver pronta, ela será provada. E vai ser no meio do dia a dia, no meio das circunstâncias. Como que você acha que prova a fé indo na igreja todo dia? É fazendo uma quaresma, acordando 4 horas da manhã durante um período da tua vida e depois vivendo como se o Senhor não existisse? É se divertindo como todo mundo se diverte? É fazendo o que todo mundo faz? É destruindo a tua saúde? É destruindo a tua vida? É enganando as pessoas? Eu não estou aqui para cobrar que você seja melhor do que ninguém. Só que é impossível a gente continuar sendo o mesmo quando Deus está dentro do nosso coração. Não cabe os dois dentro do mesmo lugar. É como se eu quisesse que a escuridão continuasse existindo quando eu acendo a luz. Quando eu acendo a luz, ela vai embora. E é justamente isso que nós fazemos quando nós lemos a palavra. Nós acendemos a luz todos os dias. Pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Então, quando eles vão ver se o ouro é puro, eles passam o ouro pelo fogo.
E a gente tem que notar que às vezes até as coisas de valor, elas precisam ser purificadas. Elas precisam passar por algo maior, por algum tipo de prova. E a nossa própria vida já é uma prova. Acordar todo dia já é uma prova. Aceitar onde a gente nasceu já é uma prova. Tem coisas que nós vamos ter, tem coisas que nós só vamos observar. Até se a gente olha a história de Salomão, a história do rei Davi, ou a história de diversas pessoas, só tinha um rei lá. Tinha muita gente que tinha vontade de ser, mas só tinha um rei. Tinha pessoas que serviam o rei, tinha pessoas que eram do exército, tinha pessoas que trabalhavam, tinha pessoas que eram de outras comunidades, de outros povos, cada um dentro do teu lugar e tudo bem. Antes de eu ficar querendo ser o maior, eu tenho que aprender a ser o menor dentro, porque o menor dentro do reino de Deus é o maior. Então quando nós nos humilhamos aqui na terra, quando nós colocamos nós na posição lá de inferior, foi a mesma coisa que Jesus fez. Ele não ficou buscando a glória dele, ele ficou buscando a glória de Deus. E isso criou para ele uma glória muito maior. Então eu não tenho que ficar me comovendo pelo valor, pela estética das coisas. Não é nada disso. Tem coisas que é só vaidade. Uma coisa que eu nunca quis ter, e nem caberia dentro de mim, é um cargo dentro de uma igreja, dentro de um lugar, e achando que eu só poderia estar servindo a Deus desse jeito. Ai, que se eu não estivesse lá, eu não estou fazendo. Cara, isso não existe. Eu duvido que alguém que frequenta uma igreja uma vez por semana vai ter mais conhecimento do que nós, que lemos a palavra de Deus todos os dias, que nós que evangelizamos, que ouvimos louvores, que praticamos, que provamos a nossa fé através da ação do Espírito Santo. Não tem como comparar. Vocês vão me desculpar, mas não tem. Não tem como comparar, é incomparável. Por isso que a gente parece um ET pro mundo. Porque não é normal uma pessoa já ter lido tantas vezes a Bíblia, não é normal uma pessoa falar de Jesus, não é normal uma pessoa estar por fora das coisas, entre aspas, do que é do mundo e estar tão feliz. Não é normal isso. Mas o que não é normal para o mundo é normal para Deus. E é justamente sobre isso que nós estamos procurando. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. Isso que nós conquistamos ao lado de Deus, ninguém pode ter. Ninguém pode ter. Não existe dinheiro no mundo que pague isso. Não existe dinheiro no mundo que pague uma conversão. As pessoas até tentam, através de um psicólogo, de um psiquiatra, tentar voltar a se sentir bem. Mas bem que nem a gente sente, servindo a Deus, sem buscar nada em troca, sem nada, em paz, tranquilo, feliz, alegre. Não tem. Vocês me desculpam. Não tem dinheiro no mundo que pague. Porque o dinheiro, ele pode distrair por um tempo. O conforto, ele é bom. É bom. É bom você ter as coisas boas, é bom você poder comer o que você quiser, é. Só que se você não tomar cuidado, daqui a um pouco você está ali com 120 quilos. Se você não tomar cuidado, você está viciado em alguma coisa. Se você não tomar cuidado, você virou snob, você virou orgulhoso. Por isso que Deus ele fala sobre as riquezas do mundo, que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E nós temos que ter muito cuidado com isso. Com as coisas que nós acreditamos, com as coisas que nós amamos. O problema não é nós sermos prósperos, mas é a prosperidade sem Deus. É achar que a minha vida depende disso, que o meu legado é isso. O nosso legado precisa ser a nossa servidão ao Senhor. O nosso legado precisa ser a nossa sabedoria. E você sempre tem que se perguntar, qual é o teu legado? Quem você evangelizou, quem você ajudou a encontrar o Senhor, quem você deu uma Bíblia, quem você testemunhou do amor? O teu testemunho é a coisa mais importante. A única coisa que nós conquistamos nessa vida é o nosso testemunho, porque o tempo ele vai destruir todas as coisas. O que hoje para você é importante, amanhã não é. Pergunta para uma pessoa mais velha, o que ela teria feito diferente na vida dela? Vai falar que tinha viajado, eu não teria feito nada. Se eu pudesse voltar atrás, a única coisa que eu me arrependo é de não ter conhecido o Senhor antes. Só. Não voltaria atrás para gastar tempo em nenhuma outra coisa diferente. Porque o nosso bem maior, o nosso tesouro maior precisa ser esse. E você precisa se convencer disso.
Se você está vivo, é porque ainda você não amou o suficiente. Você não serviu o suficiente, você não obedeceu o suficiente. E deveria estar correndo atrás dessas coisas. E não atrás de sonhos loucos, nem de vaidade, nem de pessoas, nem de nada. Porque nada disso vai levar você a lugar nenhum. Todos nós estamos aqui de passagem. Todos nós. Nós nunca sabemos quando o Senhor ele vai nos chamar. Nós nunca sabemos o que vai acontecer. Nós nunca sabemos quando as coisas elas vão sair de controle. Mas eu sei que agora eu posso amar. Eu sei que agora eu posso abrir uma Bíblia dentro da minha casa e posso ler. Que eu posso entregar a minha vida para Jesus Cristo. Que eu posso dizer que Ele é o meu Salvador. E que eu sou um pecador. E que eu dependo dEle. E assim vocês receberão a aprovação, a glória e a honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Então a nossa fé, ela é a base de tudo. Principalmente para que Jesus ele possa nos reconhecer. Será que se você morresse hoje, Jesus ele iria te reconhecer pelo quê? Porque lá no céu nós não vamos levar empresa, lá no céu nós vamos levar a nossa profissão, lá no céu você não vai levar teus seguidores, lá no céu você não vai levar teu vizinho, as tuas pessoas, você não vai levar ninguém. Você vai lá chegar no céu sendo você. Deus só vai olhar o que você serviu e o que não serviu. E o que você já fez para Deus? Porque às vezes a gente vive para nossa família. Será que é só isso mesmo? Ou não? Precisa ter algo maior acontecendo. Será que o reino de Deus é só comida? É dar alguma coisa? É dar uma marmita? Será que é só isso? É só a necessidade do corpo? E da alma nada? É só criar uma dependência? Sempre que você tiver fome, você me busca que eu vou te ajudar. E nós não apresentamos quem pode tirar a pessoa daquela condição? Será que eu tenho glória mesmo? Será que eu vou ter honra quando Jesus for revelado? Eu tenho que começar a me questionar. Será que eu estou servindo a Deus? Será que eu estou sendo um bom servo? Ou eu estou sendo aquele servo mau que pega a moeda e esconde e enterra, que não investe, que não faz nada para Deus, que tem medo de Deus, que tem receio de Deus? Quem somos nós? Portanto, estejam prontos para agir. Quando a nossa fé é provada, nós precisamos agir. Deus, o tempo inteiro, Ele está colocando coisas nos nossos pensamentos. Se você estiver vivendo o presente, Ele vai pedir para que você ajude as pessoas. Só que se os teus interesses estiverem fora de Deus, Deus pede para você ajudar alguém, você já acha que é Deus mandando uma pessoa para você ficar. Você já acha que é alguém para a tua vida, é o varão ou é a varoa que está chegando. Nós não podemos perder o foco das coisas. Quando as coisas tiverem que acontecer, Deus já tem um plano. Mas nós precisamos pegar pessoas que creem que Deus tem um plano. Não qualquer pessoa. Não é só realizar um sonho, não é só encontrar, não é só ter, não é só a carne, não é só a pele, não é só aquele momento. O que adianta eu ter todas as coisas e não ter satisfação em nada que eu tenho? O que adianta eu estar bem financeiramente, a minha vida está uma desgraça, os meus sentimentos estarem uma desgraça? Eu me sentindo sozinho, eu me sentindo vazio, eu me sentindo impotente, eu me sentindo incapaz, eu sentindo que a minha vida acabou. Nessa vida, todo mundo vai estar de partida. A minha vida não começa e não termina porque alguém parte. Nós sabemos que todo mundo vai partir. Só que se todos nós vamos para o mesmo lugar, tá tudo bem. Não é um nunca mais, mas é só logo eu chego onde você está indo. E é assim que nós temos que pensar. Nós temos que pregar a mensagem para que todos nós estejamos indo para o mesmo lugar. E quem quiser ir, o reino de Deus não é imposição. Então nós temos que estar sempre prontos para agir. Continuem alertas e ponham toda a sua esperança na bênção que será dada a vocês. Deus pediu para mim agir, Deus pediu para mim estar alerta. Para mim poder estar alerta, será que eu posso ficar chapando todo dia, bebendo todo dia, fumando todo dia, drogando todo dia, dopado de remédio todo dia? Como é que eu posso servir? Como é que eu posso estar alerta? Eu não vou estar alerta para nada. Sabe? Então eu começo a questionar os meus comportamentos e as coisas que eu tenho vivido, ou as coisas elas não vão começar a dar certo. E olha que Deus prometeu que se eu viver assim, eu vou ter bênção na minha vida. E bênção é satisfação. Bênção é a vida verdadeira. Bênção é você carregar a tua cruz sem reclamar. Bênção é você saber que aonde você está é onde Jesus quer que você esteja.
Só que nós precisamos estar servindo a Deus. Ainda que eu ande num vale das sombras da morte, nada temerei, pois tu estás comigo. Então a minha esperança, ela precisa estar além das circunstâncias. A minha esperança, ela está dentro de mim, ela não está nas coisas. A minha esperança está na presença do Espírito Santo, que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Cristo, ele vai se revelar a nós quando a nossa fé estiver madura, quando ela for verdadeira, quando eu não estiver buscando a Deus porque eu quero alguma coisa ou pelos meus próprios interesses. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor ele possa tocar o seu coração, que a sua fé ela possa ser provada e que ela se fortaleça a cada dia, que Deus possa produzir cada vez mais amor e mais perdão na sua vida e que você possa criar um legado ao lado do Senhor, de ajudar as pessoas, de trazer paz, de trazer conforto, de trazer esperança, que você seja o socorro, que você seja o servo que serve ao Senhor, aquele a qual as pessoas procuram nos momentos de dificuldade, porque sabe que o Senhor é contigo. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.